Boa noite a todos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos falar sobre um passo da nossa vida, sobre uma forma de viver, de uma procura, que são as nossas virtudes. O que é virtude? Virtudes são qualidades. São qualidades que Jesus nos deu para progredir na nossa existência. Existem diversas virtudes: a bondade, a humildade, a benevolência, a caridade. Qual delas é a mais virtuosa? Qual delas Jesus disse no Evangelho segundo o Espiritismo que é a mais ditosa? A caridade. Não a caridade que se faz da boca para fora. Não a caridade que se dá do que se sobra. Mas aquela caridade que vem do fundo do seu coração. Aquela caridade que se faz ao próximo e que ninguém sabe. Essa é a verdadeira virtude. Esse é o verdadeiro virtuoso. A pessoa que pratica qualquer ato de caridade que venha a se vangloriar, a mostrar para as pessoas, perde toda a oportunidade de elevação. Perde toda a capacidade de receber as bondades, todas as, vamos dizer assim, todas aquelas todos os benefícios que ela podia adquirir para a elevação do seu espírito. Então, é muito bonito o que se diz aqui sobre a virtude no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fala assim: a virtude, em seu mais alto grau, comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, moderado, modesto. Essas qualidades são do homem virtuoso. Infelizmente, elas não são frequentes, acompanhadas de pequenas enfermidades morais que desonram e atenuam essa caridade. Então, se a gente puder, se a gente quiser trabalhar a nossa reforma íntima, de uma forma que possamos praticar essa virtude da forma que Jesus diz, pensando no próximo, deixando de xingar o nosso amigo do trânsito que passou e fechou a gente,
respirando quando a gente tem um desagravo. Quando a pessoa, a família, um colega de trabalho, nos fala uma palavra que aquilo não, na hora não era aquilo que a gente queria ouvir e nem cabia para o momento. A gente deve parar, pensar, respirar. Todo mundo aqui sabe que não é fácil. É fácil? Não é fácil. Jamais. Quantos e quantos nós temos? Quantas pessoas, quantos homens de bem Chico, Divaldo e outras dezenas de pessoas. Eu não vou nem que são pessoas, são entidades, são espíritos evoluídos que dia após dia, semente por semente, degrau por degrau, construíram a sua trajetória, trabalhando a evolução, trabalhando o melhoramento íntimo, a reforma íntima. Então, ser virtuoso é aquilo que também está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala assim, que a virtude reside na resistência voluntária do arrastamento das más inclinações. Então, se a gente pensar todo dia, eu quero melhorar, eu vou trabalhar isso. A gente vai chegar. Vai demorar um pouquinho, né? A gente está encarnado, estamos aqui, mas se todo dia a gente trabalhar um pouquinho, a gente vai conseguir melhorar. A gente vai conseguir alcançar essa tão desejada reforma. O Livro dos Espíritos também, ele traz aqui no capítulo 12, esse livro a gente está estudando aqui nas terças-feiras. E é muito bonito o que ele fala aqui. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Aí ele fala assim, todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. A virtude sempre há resistência voluntária, a virtude sempre que há resistência voluntária do arrastamento das más tendências. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segundas intenções. A mais meritória, que se baseia, é a caridade mais desinteressada. Então, o Carlinhos falou tanta coisa agora no início, que eu falei assim, de repente, acho que eu não vou ter nem nada para falar, porque a gente... O que é o Espiritismo? O que é a gente estar aqui trabalhando? É sempre assim, sempre a gente buscando essa reforma que nos vai trazer esse melhoramento. O que buscamos aqui, todos os dias, todas as semanas que estamos aqui, é isso, é essa melhora, né? É se tornar o homem de bem,
aquele que fala aqui, aquele que é capaz de perdoar, aquele que é capaz de ter paciência, aquele que é capaz de entender o que o outro está dizendo. Então, aqui no Evangelho, a gente consegue receber tudo o que a gente precisa. A leitura do Evangelho nos ajuda a melhorar. Esse livro que Allan Kardec escreveu, ele é o melhor livro de cabeceira que existe. A cada dia, a gente descobre coisas aqui, relendo, que nos ajudam a melhorar, a nos tornar melhor, a nos tornar a melhor pessoa, a ter a capacidade de entender a dificuldade do outro, né? Então, tudo isso que a gente faz, todo esse esforço que a gente tem em procurar na virtude o melhoramento, a capacidade de melhorar, né? A capacidade de entender, outra vez eu falei, é muito importante e muito interessante. Talvez nós tenhamos sempre a gente passa por situações que a gente consegue ver certas atitudes que a gente pensa, meu Deus, por que eu fiz isso? Eu não tinha necessidade de ser grossa, ser malcriada, insultar a pessoa, ser arrogante. Quantas virtudes negativas a gente tem em um ato. Então, o pensamento e toda a intenção positiva, a intenção de sermos melhores, está aqui, neste capítulo. A virtude pode nos fazer ser muito capazes de evoluir. Ela busca nos tornar melhores, muito melhores. Muitas vezes a gente encontra pessoas no nosso meio e muitas vezes essas pessoas precisam de uma palavra, apenas uma palavra. Quantas vezes a gente se depara por uma situação dessa? Quantas vezes a gente está com a pessoa e não consegue perceber a necessidade de uma palavra, a necessidade de um abraço. Essa necessidade, essa capacidade, essa sensibilidade está envolta também nesse nosso aprendizado, nesse nosso melhoramento e nessa nossa evolução. Nós vamos deixar aqui uma boa tarefinha de casa, né? Vamos trabalhar algumas dessas situações do nosso dia a dia. Quem sabe a gente consegue perceber no longo da semana qual a facilidade, qual a necessidade, qual a situação que estamos passando e podemos ser úteis, podemos utilizar a caridade,
Aqui, a gente também tem uma passagem muito bonita no final aqui desse capítulo. Allan Kardec fala assim: a vós todos a quem a fé espírita reaqueceu com os seus raios, e o sabeis quanto o homem está longe da perfeição, jamais vos entregueis a uma semelhante insensatez. A virtude é uma graça que eu desejo a todos os espíritos sinceros. Mas lhe direi, mais vale menos virtudes com a modéstia do que muitas com o orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades sucessivas se perderam, e é pela humildade que elas um dia deverão se redimir. Então, não deixemos de lado o nosso orgulho. Vamos tentar cortar isso. Vamos tentar deixar aquela plantinha ruim que cresce dentro da gente, vamos podar ela, vamos trabalhar ela. Vamos ver se a gente arranca tudo aquilo para que a gente seja melhor. Né? Então agora a gente vai ouvir uma musiquinha e vamos entender o que é o homem de bem.